Olá, aqui é Ana Lidecarli, coach de emagrecimento, fundadora do programa Conexão Magra. Hoje eu quero contar para vocês uma história totalmente diferente de tudo que eu venho falando aqui. Ontem nós fomos para a praia, eu e meu marido, ele estava assim, muito saudoso, né, do surf e tal. E aí a gente foi, agora eles estão liberando pós-pandemia e a gente foi para lá. Nós chegamos até bem tarde. E aí, quando nós descemos um morrinho que tem lá na Praia da Atalaia, onde a gente normalmente fica, lá no quiosque, no bar do Cal, né, que é bem legal, nós avistamos um bug amarelo, um senhor dentro, e uns 6, 8 homens, mais ou menos, ajudando a empurrar aquele bug. Eu pensei, ué, será que atolou? O que que deu? Mas não estava pegando. No fim, fizeram pegar no tranco, naquele espacinho de nada que tem ali, sempre cheio de carro, né? Um espaço pequeno e sempre cheio. E aí eles conseguiram fazer pegar no tranco e aí o senhor lá subiu o morro, nós esperamos ele subir e daí nós descemos para poder estacionar o nosso carro lá. Aí tá, daqui a pouco ele desceu a pé, né? E meu marido foi surfar, eu fui lá tomar uma água, sentei, naquele dia eu não estava podendo pegar sol, ontem. E aí esse senhor sentou e daqui a pouco chegou uma senhora com outro carro lá e ele foi tirar essa senhora tal do carro e ela usava uma cadeira de rodas. Mas tá, tudo bem, né? E aí tá, peguei um livro, comecei a ler o livro, mexi um pouco no celular também e tal. E eu sou tubarão, é um teste de personalidade que a gente faz lá no nosso curso. E o tubarão é assim, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então eu peguei com a minha cunhada um dia antes lá em Brusque esse livro aqui emprestado, porque eu pensei, se eu enjoar do celular ou acontecer qualquer coisa, eu tenho livro aqui também para ler e tal. E e eu normalmente gosto de folhear assim de qualquer jeito e tal, mas daí nesse dia eu pensei, eu vou ler o prefácio, vou ler a introdução, vou ler o que, que outros autores falam e tal. E aí quando eu cheguei na introdução, na parte que o autor escreveu, bem no finalzinho, tava dizendo assim, você pode ler esse livro do jeito que você quiser. Se você ler capítulo após capítulo, você vai ter um entendimento ainda melhor e tal. Mas você também pode ler no estilo do livro I Ching, que eu nem conheço, de forma aleatória. Por exemplo, você pode ter algum problema na sua vida, quiser fazer algumas perguntas e dependendo da página que você abrir, essa resposta ela aparece para você, porque está conectada com a sua mente. Até vou ler esse trechinho aqui para não ficar meio estranho o que eu estou falando, tá? Ó, você poderá querer usar esta obra de forma muito mais criativa, como por exemplo o livro de adivinhações chinês o I Ching. Quando você tiver um problema e quiser alguns conselhos, abra o livro aleatoriamente e leia uma página. Como poderia ser aplicada? Haverá com certeza alguma aplicação, já que tanto o problema quanto o significado que você tira daquilo que lê vem do mesmo lugar, sua mente. Né? Esse é um livro de PNL, Programação Neurolinguística, que a gente aplica lá no nosso processo também. E eu achei isso o máximo. Eu pensei, tá, eu não vou conseguir ler muita coisa mesmo, né? Vamos lá. Daí eu fiquei pensando, que tipo de pergunta que eu posso estar fazendo e tal. E aí eu fiz uma pergunta baseada numa situação que eu já estou vivendo há algum tempo. Muitas pessoas não sabem disso, mas eu vou fazer 45 anos agora no final do ano, e desde os 37 eu estou num período de pré-menopausa, né? Praticamente menopausa aí. Então, com isso, advém alguns problemas, né? Até no casamento e tal. Então, para quem tá passando por isso, já sabe do que eu estou falando e tal. Então eu pensei, eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Já é uma coisa que a gente tá trabalhando, tem conversado há algum tempo, e vou fazer, né? De que forma eu posso melhorar e tal. E até pensando numa possível separação, embora eu ame meu marido e ele também me ame, mas, né? Pensando na felicidade um do outro, já estava até pensando sobre isso. E aí eu fiz uma pergunta mais ou menos em relação a isso. Aí eu abri uma página e vinha umas questões assim. Falava de generalizações, para a gente cuidar com essa coisa de generalizações. Por exemplo, numa pesquisa científica, né? Se pega um percentual de pessoas para aplicar determinada pesquisa. E aí aparece um certo número, né, mais expressivo de um determinado resultado. E aquilo se dá o nome de
né, pesquisa científica e tal, e por conta disso, grande parte das pessoas seguem, né, aquele padrão ou tem aqueles resultados, enfim. E aí, isso já ficou um pouco assim. É verdade, talvez a gente precise encontrar uma resposta mais nossa, mais íntima, mais diferente, sei lá, né? Mas eu não tinha terminado de ler, eu avistei meu marido lá já no chuveirinho da praia, saindo do surf. Fazia muito tempo que ele não surfava, então já começou a doer, a cansar muito rápido e ele saiu até mais cedo. E aí eu não terminei de ler. E antes do meu marido aparecer, foi bem interessante, antes de eu ler essa parte do livro, esse senhor do bug amarelo, o seu Miguel, por favor, quando você terminar de assistir esse vídeo, se você conhecer o seu Miguel, mostra pra ele esse vídeo, porque eu não consegui dizer pra ele, dar um retorno pra ele em relação a tudo que ele falou pra nós. Mas enfim, aí esse seu Miguel, ele veio perto de mim, porque o bug dele estava estacionado bem do lado onde eu estava sentada. E aí, de repente, ele, não sei, do nada, ele começou a dizer, era gasolina, bem alto. Eu fiquei olhando pra ele, meu carro não pegou antes por causa da gasolina, acabou a gasolina. E aí eu dei risada, foi muito engraçado. Daí daqui a pouco ele apareceu com um galãozinho, ele tinha um galãozinho dentro do carro, certo? Tinha um pouquinho de gasolina, aí uma mangueirinha, talvez isso já tenha acontecido outras vezes com ele, não sei, mas ele estava prevenido naquele momento, só que não ocorreu na hora que aqueles homens estavam empurrando o carro. Ah, pois é, ele levou o bug pra cima, deixa eu falar, ele levou o bug pra cima. Desceu, ele não desceu a pé, não, eu esqueci. Ele desceu com o bug de novo. Depois ele disse pra nós que ele é muito teimoso, né? Ele se não pegou de novo. Aí eles empurraram e estacionaram onde ele estava naquele momento, para dar passagem para os outros carros manobrarem. Aí tal, daí ele disse: Eu não sei como é que a minha mulher me aguenta, porque eu vivo fazendo essas coisas e não sei o quê, porque ela veio socorrer ele, ela ia rebocar o carro dele, né? Então. Aí tá, dei risada um monte com ele e tal, daí ele sentou e falava alto com a mulher e explicou pra ela o que que tinha acontecido e tal. E aí, eu com aquela minha resposta depois, né? Tá, pensei, depois eu vou ler com mais calma o resto do capítulo e tal, pra ver o que vem pra mim, o que bate pra mim, né? Daí meu marido já tinha arrumado as coisas dele ali do surf, daí eu fui lá, busquei a cervejinha que ele sempre gosta de tomar depois. E aí ele estava prontinho e a gente sentou no fundo do carro, o capô aberto para bater uma sombra na gente, enquanto ele tomava aquela cerveja. E nisso ele manobrou o carro da esposa e foi lá, buscou ela, né, na cadeira de rodas. Aí ela se ajuda, ela senta no carro e tal. E quando ele voltou com a cadeira para guardar no porta-mala, eu acho que ele observou que a gente estava olhando para ele. E eu estava com um olhar assim, de uma certa ternura, admirando, pensando, puxa vida, que bacana, né? Quantos maridos abandonam as mulheres quando acontece alguma coisa assim, né? Pensando lá comigo, né? Sou assistente social de formação, então vem todo esse cunho assim, com esse olhar. Mas nada de piedade, nada disso, de olhar e com um ar de felicidade, de ternura mesmo, né? Puxa, que felicidade, né? Esse casal, assim, estar junto e nesse apoio mútuo, né? E aí, quando ele olhou pra mim, ele tava com. Não sei se ele tinha lágrima ali, mas ele tava meio vermelho, o olhar meio marejado, assim, né? E eu tava sorrindo. Mas porque eu tinha contado pro meu marido um pouco antes toda essa façanha do bug tá sem gasolina, né? E a gente tava dando risada, então eu tava assim, essa mistura, sabe? De alegria dele ser uma pessoa assim super alegre e tal, e também nessa questão assim do apoio todo também que ele dá pro marido, né? Pra esposa. Aí, nisso, ele veio ao nosso encontro e começou a falar frases assertivas, assim, do tipo, não foi um acidente, meio que se justificando, né? Eu conheci ela assim e tal. E aí ele ia falando a história deles por partes. E aí eu já comecei, né? A lágrima, eu senti a lágrima correndo assim e tal. E, enfim, e ele foi falando coisas em relação ao casamento, em relação à escolha que ele fez na vida, né? E como ele conheceu ela num bar, porque ele era músico e ela sentou na mesa deles.
E aí ele perguntou, escuta, você sabe que essa mesa aqui é dos músicos? Ah, eu sei, e daí? Né? Então aquela frase "e daí" chamou a atenção dele, foi o princípio, né, da relação deles. E aí ele ficou intrigado, mas que mulher é essa e tal, e foi... E, enfim, e ele foi falando todo o contexto, assim, da vida deles e tal, e que ele muitas vezes esquecia a cadeira, tinha que voltar para buscar, porque ele disse que a cadeira nunca foi um problema na vida deles, né, e tal, e enfim, a gente riu, a gente se emocionou, e eu o tempo inteiro, assim, aquela energia vibrando, 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 porque eu fiz uma pergunta e ele estava me dando as respostas que eu queria. Meu marido não sabia de nada até aquela altura, depois eu contei para ele, né, e eu não consegui dizer para ele assim, seu Miguel, o senhor tá me dando uma resposta, o senhor está sendo usado como um instrumento aqui. Aquilo foi, gente, absurdo. E eu sempre quando faço o curso, né, o nosso programa Conexão Magra, mas lá no final eu sempre falo dessa questão de energia, né, de respostas e tal. E só que eu ando numa correria na minha vida nos últimos tempos, eu até tenho deixado, inclusive meu marido um pouco de lado e ele também, porque nós somos nós dois, né, que trabalhamos, ele edita os vídeos, grava, pesquisa um monte de coisa, estuda. Às vezes eu desconfio que ele tá trabalhando mais do que eu, porque ele ainda é advogado, ainda presta serviço lá pro escritório deles, né? Então, aí tem toda essa questão até da família, meus pais, meus irmãos, a gente às vezes até, hoje é um domingo, era pra gente almoçar juntos, mas eles queriam almoçar mais longe, e eu disse, nossa, eu tô com tanta coisa pra fazer, divulgar, hoje começa a nossa outra semana do emagrecimento, então eu tô pilhada, né? E eu sei que isso é uma fase, que daqui a pouco vai se acalmar e a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila, porque as coisas vão estar mais organizadas, mais alinhadas. E enfim, e aí o seu Miguel me falando tudo aquilo, e eu pensei, puxa vida, quanto tempo que eu não faço isso por mim, né? De me fazer perguntas, eu faço meditação toda noite, mas assim, de mergulhar no meu ser, né? De conversar talvez um pouco mais com Deus de uma forma mais canalizada, não assim, conversa de corredor, como a gente diz, aconteceu uma coisa, conto, ou peço ajuda, ou, né? Nesse sentido. E aquilo foi muito impactante mesmo. Então eu quero agradecer profundamente o seu Miguel, a dona Sandra, né, que é a esposa dele, que ele contou a história, eu não conversei com ela, mas ele contou toda essa história e fez muito sentido pra gente. Então a gente já veio conversando na viagem e aí eu disse pro meu marido, né, disse, ai Luiz, eu fiquei pensando, né, que você tava pensando também em separação, porque na última semana você tava diferente e tal. E aí ele disse, não, bem capaz, uma primeira dificuldade que a gente encontra na vida eu vou pensar em me separar, né? Então eu achei aquilo bem interessante, porque realmente a gente nunca teve nenhuma dificuldade, a gente sempre se entendeu muito bem, sempre se deu muito bem, então é uma fase da vida que a gente está passando, né? E tá tudo certo, a gente já tem encontrado algumas soluções e realmente tá fluindo, aos poucos está acontecendo, né? Mas eu queria passar para vocês essa questão, por que que eu contei toda essa história, né? Para dizer para vocês, gente, que mesmo sendo coach, mesmo sendo terapeuta, mesmo as pessoas que fazem o processo comigo, eu não quero dizer para você que eu, qualquer outro terapeuta ou os alunos do programa Conexão Magra nunca mais vão ter um tipo de problema na vida, tá? Então, problemas todo mundo vai ter. E eu quero dizer para vocês que eles são bem-vindos hoje na minha vida e na vida de quem entende esse processo tão profundo que é. Porque os problemas, eles tiram a gente da zona de conforto, eles nos desafiam, eles nos levam para um outro nível, para um outro patamar de vida, porque a gente precisa buscar soluções. E o programa traz isso. A gente não tem a resposta pronta, a gente aprende a se fazer as perguntas certas, a gente aprende a buscar informações aonde a gente nem imaginava. E às vezes essas informações, elas não vêm nem do jeito que a gente está procurando, elas vêm assim, que nem o seu Miguel veio para nós, né? Então as respostas elas não estão às vezes nos lugares que a gente imagina que elas estão, às vezes elas vêm de uma forma totalmente inusitada. Então eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que a gente quer de verdade, que a gente sabe, porque a gente também precisa identificar qual é o nosso problema, ou o que a gente quer da nossa vida, né? A gente precisa ter isso muito claro,
para daí então colocar essa energia de uma forma muito clara para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida, para que essas respostas, para que os nossos sonhos se realizem, né? Então, eu estou contando isso para você porque nós estamos iniciando hoje mais uma semana do emagrecimento consciente. E essa semana, gente, ela é incrível, tá? Para quem já participou, eu recebi inúmeros feedbacks de pessoas que participaram, algumas nem se inscreveram por uma razão ou outra, às vezes não era o momento, às vezes olhou para aquilo tudo e pensou, puxa vida, mas é verdade, tudo que ela está dizendo, de certa forma eu já sabia, e algumas pessoas, elas por conta própria começam a aplicar algumas coisas e vai dando certo. Algumas depois vão vendo que aquilo ali é um esquenta, né? E elas vão conseguir aplicar por um tempo, mas depois elas deixam quieto, porque elas não trabalham, lógico, o pensamento lá no profundo, porque são 10 sessões do programa, né? São 10 ferramentas de coaching de emagrecimento, 10 ferramentas de coaching de vida, mais técnicas, um monte de coisas que as pessoas aprendem lá, que dinamiza muito a vida delas, se elas aplicarem, lógico, porque nada cai do céu, né? Precisa ser aplicado para funcionar. E aí, na semana, às vezes isso não dá conta. Ela dá um despertar, ela dá insights. Muitas pessoas emagrecem muito só participando da semana, mas realmente, para a grande maioria, precisa dar uma continuidade, né? Realmente fazer o programa. Então, eu trouxe essa história para dizer para vocês que realmente nada nessa vida é por acaso. Mesmo que você às vezes não identifique, porque qualquer pensamento que você tem gera um sentimento. Se esse sentimento foi muito carregado de emoção, mesmo que seja por frações de segundos, você já vai estar conduzindo a alguma ação, alguma coisa que vai acontecer à sua volta, tá? Então, se você aprende dentro de um processo a administrar os seus pensamentos, a sua potencialidade aumenta numa expansão gigantesca. A minha vida, ela nunca mais foi a mesma depois que eu conheci os processos de coaching. De verdade, gente, nunca mais foi a mesma. Embora problemas aconteçam. E hoje eu consigo agradecer de verdade, por mais difíceis que às vezes possam ser, né? Por mais sofrimento que às vezes possam trazer, a gente aprende a lidar com eles e a extrair aprendizados incríveis e a gente sobe de nível dia a dia, né? Então, é isso, gente. Essa é a história que eu tinha para trazer para vocês. Minha gratidão ao seu Miguel, à dona Sandra. Por favor, realmente, se alguém que está escutando essa conversa, mostre esse vídeo para eles, porque acendeu mais uma luz dentro de mim, né? Do meu casamento, da nossa vida. Então, assim, a gente se fortaleceu ainda mais com isso. E se bateu para você, se você tem pensado muito em emagrecer, tem se perguntado como eu posso fazer para emagrecer, porque eu já tentei de tudo e não tenho conseguido, se dê mais uma chance, tá? Pelo menos se inscreva na Semana do Emagrecimento Consciente, que é totalmente gratuita, gente, de verdade, é online, você faz no conforto da sua casa. Vão ser 4 dias, uma horinha, cerca de uma horinha por dia, para você assistir essas aulas e extrair informações importantíssimas para o seu emagrecimento, para a sua vida, para a sua realização pessoal. Então assista, se depois você achar que é o caso de participar do programa, com certeza você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, mas se dê mais uma chance, porque às vezes a gente acha que determinadas coisas não têm solução, tipo que os problemas que vêm em consequência de uma menopausa não têm solução, não é verdade. Para tudo nessa vida tem solução, para tudo. Se dê mais uma chance, ok? É só você clicar no link aí embaixo, em cima, na bio, porque eu tô divulgando, né, em todos os meus canais aí. Procure, se inscreva, que você realmente vai mudar muito os seus pensamentos desde já. Gratidão por me ouvir até agora, espero que esse vídeo tenha feito sentido na sua vida e se fez, compartilhe, né? Passe para mais pessoas, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas, para que elas possam salvar as suas vidas, salvar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. E
emagrecer se assim for o desejo, ok? Gratidão, um beijo no coração, tudo de bom!